Ia gravar a aula aqui, acabei esquecendo de apertar para gravar. Fazer um feedback. Tá, então, eu só para ficar gravado aqui pro pessoal. Na aula passada a gente falou sobre os conjuntos numéricos, né? E na aula de hoje a gente vai ver alguns conceitos aqui, eu chamei de complementação da aula passada, tá? Primeiro é sobre o tipo de conjuntos. Aí eu falei que o conjunto ele pode ser classificado quanto ao tipo, ele pode ser um conjunto vazio, unitário, finito ou infinito, tá? Aí eu falei que quando é que um conjunto vai ser considerado, vai ser chamado de conjunto vazio? Quando ele não tem nenhum elemento, tá? Aí a gente vai ter uma representação para um conjunto vazio. Um conjunto vazio eu vou representar de duas maneiras. Ou eu represento o conjunto vazio dessa forma, um círculo cortado, ou eu represento o conjunto vazio dessa forma, o símbolo para representar um conjunto sem nada dentro, tá? Aí eu já faço uma observação, uma coisa que não pode acontecer. Tu não pode representar um conjunto vazio, ó, dessa forma. Tu não pode representar o conjunto vazio dessa forma. Isso aqui está errado. Não pode representar o conjunto vazio dessa forma. O que que é isso daqui, ó? Isso daqui é um conjunto que dentro dele tem um elemento, que é o conjunto vazio. Então, que na verdade é um conjunto com um elemento, que esse elemento é o conjunto vazio. Aí eu já faço logo uma observação, uma outra observação, né? Um conjunto, ele pode ser formado, ele pode ter elementos que são conjuntos, tá? Aí um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, se eu penso no conjunto de estados do Brasil. Aí o Brasil tem vários estados, Amapá, Belém, Amapá, Pará, Amazonas. Só que esses estados, ele também esses estados são formados por municípios. Então, eu posso olhar para um estado como um conjunto. O estado do Amapá é o conjunto com os elementos, posso pensar como conjunto com os elementos em municípios do Amapá. Aí fica claro da gente perceber que eu posso ter um conjunto formado por conjuntos, tá? Inclusive, eu posso ter um conjunto que é formado pelo elemento conjunto vazio. Aí eu vou dar um exemplozinho aqui de um conjunto vazio. O que seria um conjunto vazio? Vou escrever bem aqui, ó. O Boa noite. Boa noite. Chegou cedo para aula de manhã. Eu tava esperando o link lá, pô. E eu esperando vocês entrarem. Olha esse conjunto aqui, ó. O conjunto dos naturais pares e ímpares. Quem são esses números? Quem são os números naturais que é ao mesmo tempo par e é ímpar também? Quem é esse cara?
E aí? Se a gente pensar um pouquinho, a gente vai chegar à conclusão de que não existe, né? Não existe esse número natural que é par e ímpar ao mesmo tempo, tá? Se não existe um número natural que é par e ímpar ao mesmo tempo, esse conjunto tem quantos elementos? Nenhum elemento. Se não tem nenhum elemento, ele é um conjunto vazio. Deu para entender a lógica aí? Pronto. Então, um conjunto vazio é só um conjunto que não tem elementos. Aí, quando eu digo para ti aqui que o conjunto dos números naturais, que é par e ímpar ao mesmo tempo, não tem nenhum número natural que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Os números são pares ou são ímpares, tá? Os números ou eles são pares ou eles são ímpares. Não tem como ser os dois. Beleza? Aí, um conjunto pode ter um único elemento também. Quando ele tem um único elemento, ele vai ser chamado conjunto unitário. Quando ele tiver um único elemento, ele vai ser chamado conjunto unitário. Tá? E, beleza? Então, se eu coloco aqui esse conjunto, conjunto com elemento 3, esse conjunto é um conjunto unitário. Aí, um outro conjunto, só para vocês pensarem, né? Aí acompanhe o que eu vou dizer. É o conjunto dos números primos pares. Quantos elementos esse conjunto tem? Quantos elementos esse conjunto tem? Conjunto dos primos pares. Números primos, a gente falou rapidamente sobre eles, né? Oi? Oi? São dois números, um e o dois. Não, tem que ser primo, tem que ser par. Um não é par e nem é primo. Isso, é verdade, você. Número primo e par só vai ter um cara, que é o 2. Não existe outro número primo que seja par, apenas o 2. Todos os outros números primos, que são infinitos, são ímpares, com exceção do 2. Curioso isso. Então, esse conjunto, né, que eu citei aí, ele seria um conjunto unitário, porque só tem um único elemento, tá? Aí o conjunto que a gente chama de conjunto universo vai ser o conjunto que a gente se refere quando em um determinado problema. Por exemplo, eu dei o exemplo lá do conjunto dos estados da Amapá. Eu poderia dizer que esse conjunto dos estados da Amapá está dentro de um conjunto universo que é o conjunto dos países da Terra, tá?
Então, o conjunto universo vai ser sempre um conjunto maior que engloba todos os possíveis conjuntos para um determinado problema, tá? Quando eu falo de um problema de natureza numérica, geralmente o conjunto universo vai ser quem? Bora lá, responde rápido no chat aí, senão a gente perde tempo. Nada? Quando a gente fala dos conjuntos numéricos, quem vai ser o conjunto universo? Se o conjunto universo é o conjunto que engloba todos os possíveis valores, né, para aquele determinado problema. Então, se eu estou falando de número, qual é o conjunto que vai englobar todos os números? O conjunto que a gente falou na aula passada. Os reais. Conjunto dos números reais. É o conjunto que engloba todos os outros conjuntos numéricos, tá? Aí, no geral, quando eu tiver um probleminha que ele não fala para mim qual é o conjunto universo, eu vou considerar como conjunto universo o conjunto dos reais. Quando o problema não falar, eu vou considerar que o conjunto universo é o conjunto dos reais. Tá? Aí uma outra coisinha sobre o conjunto, um outro tipo de conjunto é o conjunto finito e o conjunto infinito. Né? O nome é sugestivo, bem sugestivo. Finito tem uma quantidade limitada de elementos. Qualquer conjunto que tenha uma quantidade limitada de elementos é finito. Qualquer conjunto que tenha uma quantidade ilimitada de elementos é um conjunto infinito. Tá? Apenas isso. Beleza? Vou avançando. Era só isso aí. Uma outra coisinha que a gente deixou de falar nas aulas passadas é a notação para conjunto. Como é que eu vou representar um conjunto? Sempre eu vou representar um conjunto por uma letra maiúscula. Ó. Sempre o conjunto ele vai ser representado por uma letra maiúscula. Tá? Pode ser um Azão, um Bzão, um Czão. E os elementos vão ser representados por uma letra minúscula. Tá? Se eu quero me referir a um determinado elemento do conjunto, eu vou me referir a ele como uma letrinha. Tá? Outra coisinha, número de elementos de um conjunto. Aí eu tenho um exemplozinho aqui, seja o conjunto A, conjunto com os elementos 3, 5, 7, 9, tá? Logo, o que a gente pode dizer? Se o conjunto A é esse conjunto aqui, eu posso dizer que o número de elementos do conjunto A é igual a 4. Tá? Então, quando eu faço essa anotaçãozinha aqui, eu estou dizendo tudo isso aqui. Ó. O número de elementos do conjunto A é igual a 4. Beleza? O número de elementos do conjunto A é igual a 4. Se B é igual a esse conjuntinho, que conjuntinho é esse aqui? Que conjunto é esse? É o conjunto vazio, né? Tá? Logo, qual é o número de elementos desse conjunto? Qual é o número de elementos desse conjunto? 0. Exatamente. 0 elementos. Seja o conjunto C. Ó. Conjunto C é o conjunto com elemento vazio.
Logo, o número de elementos do conjunto C é... Bora lá, rápido, rápido, rápido. É 0. Olha aí, a Lene tá atenta, Tele. Presta atenção. O número de elementos desse conjunto aqui é 1. Por quê? Quem é o elemento nesse conjunto? É o próprio conjunto vazio. Então não é 0 o número de elementos desse conjunto. É 1. Quem é o elemento? É o conjunto vazio. Tá? Então, o número de elementos do conjunto C, ó. Conjunto C. Quem é o conjunto C? É o conjunto com o elemento vazio. Então, tem um elemento lá. Logo, o número de elementos do conjunto C é 1. Deu para entender, Teu? Entendi, mas não faz sentido não. Mas eu entendi. E esse conjunto D aqui? Qual o número de elementos desse conjunto? Conjunto D é um conjunto de uma bolinha cortada. Pega cola, Nath. Ele já tá atrasado já no Já estudo tá para passando o concurso. tempo já. E aí, esse conjunto aqui? Esse cara aqui é, na verdade, o conjunto vazio também, né? Então, ele não possui nenhum elemento, tá? Beleza? Então é isso aí sobre o número de elementos. É isso. Já? Tô. Aí uma outra coisinha. Um conjunto, ele é definido, que a gente, né? Faltou a gente comentar na aula passada. Um conjunto, ele é definido pelos seus elementos. O que isso quer dizer? Que não importa se eu tenho um conjunto, se eu tenho dois conjuntos, por exemplo, aparentemente diferentes, ó, esses conjuntos aqui são diferentes um do outro, conjunto com o elemento 1, 2, 3 e 4, conjunto com os elementos 1, 4, 3 e 2. Não, esses conjuntos aqui são exatamente iguais. O que define os elementos, ou o que define os conjuntos, são os elementos, os carinhas que estão lá dentro. Quem está aqui dentro? O 1, o 2, o 3 e o 4. No outro conjunto, quem está lá dentro? O 1, o 2, o 3 e o 4. Ou seja, a ordem que esses elementos se encontram não é relevante, não tem relevância nenhuma. O importante é quem está lá dentro desse conjunto, tá? Ou seja, esses dois conjuntos são iguaizinhos, tá? Não muda nada, é a mesma coisa, o mesmo conjunto. Beleza? E uma outra coisinha aqui, ó, não há necessidade de repetir elementos. Se eu tenho uma situação lá em que apareceu um, depois o 2, 3 e 3, né? Alguma situação. Eu fui listar os elementos do conjunto, aí apareceu um de novo, depois o 2, depois o 2, depois o 3. Não tem necessidade de eu repetir um mesmo elemento dentro do conjunto. Esse conjunto aqui é exatamente o mesmo conjunto que esse aqui, ó. 1, 2 e 3. São iguais, é o mesmo conjunto. Então, por que eu vou ficar repetindo o mesmo elemento? Basta eu escrever o elemento uma única vez, tá? Beleza? E outra coisa,
geralmente, não é que é obrigado, né? Geralmente a gente vai representar os elementos dentro do conjunto em uma ordem crescente. Mas não é uma obrigação, é que normalmente se faz dessa forma. Organiza-se esses elementos em ordem crescente. Tá? É o mais comum. Beleza? Aí até aqui era uma revisãozinha. E agora a gente começa de fato a aula de hoje. Primeira coisa é operação entre os conjuntos. Operação entre os conjuntos. Beleza? Preparados? Quando a gente fala de conjuntos numéricos, a gente consegue fazer relações, né? Algumas relações entre um conjunto e outro, entre um elemento e um conjunto, tá? Aí, essas relações, a gente tá dentro, né, das operações, que a gente chama de operações entre conjuntos. Aí, uma primeira relação é a chamada relação de pertinência. O que é a relação de pertinência? É a relação que existe entre um elemento e um conjunto. Presta atenção. É entre um elemento e um conjunto, tá? Quando eu relaciono um elemento com um conjunto, eu estou usando a relação de pertinência, tá? Aí olha o que está escrito aqui, ó. Quando um elemento faz parte de um conjunto, tá? Quando um elemento faz parte de um conjunto, tem um elemento que está lá dentro de um conjunto, eu vou dizer que o elemento, ó, pertence ao conjunto e vou usar esse símbolo aqui para representar essa relação, tá? Por exemplo, o 2 é um elemento do conjunto dos números naturais? Sim. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, vou dizer que 2, ó, pertence ao conjunto dos naturais, tá? O 0 pertence ao conjunto dos números naturais? Sim. Então, vou dizer que 0 pertence ao conjunto dos números naturais, tá? O -1 pertence ao conjunto dos números naturais? Não, não pertence. O -1 é um número negativo. Então, ele não é um número natural. Aí, se ele não pertence, a gente vai ter um símbolo também para representar que não pertence a um determinado conjunto. Se o elemento não faz parte do conjunto, então a gente vai dizer que o elemento não pertence e usaremos o símbolo, esse símbolozinho aqui para representar que não pertence. Aí tem dois exemplos aqui. O elemento 2 pertence ao conjunto com os elementos 1 e 2? Pertence ou não pertence? Pertence, tá aqui o 2, ó. Tá lá dentro. Tá? O elemento 3 não pertence ao conjunto com os elementos 2, 4 e 6. É verdade? É verdade, o 3 não está aqui dentro. Se o 3 não está aqui dentro, ele não pertence a esse conjunto. O 8 pertence ao conjunto com o elemento 8. Tá? Então, estou fazendo uma relação entre elementos e conjuntos. Olha uma pegadinha, para ver quem cai. Eu já estou preparado para cair já. Ó, aí a pergunta, pertence, esse daqui é o conjunto P. Pertence ao conjunto P?
E aí? A lei lhe diz que sim. Um pertence ao conjunto P? Tá todo mundo com medo aí? Não pertence ao conjunto P. Porque quem são os elementos do conjunto P? É um conjunto com o elemento 1 e outro conjunto com o elemento 2. Esses são os elementos desse conjunto. Esses são os elementos. Ou seja, um 1 não é um elemento do conjunto P. Quem é o elemento do conjunto P? É o conjunto com o elemento 1. Isso aqui é verdade. Ó. Conjunto com o elemento 1 é um elemento do conjunto P. Isso daqui seria verdade dessa forma. Um não pertence ao conjunto P, mas o conjunto com o elemento 1 pertence ao conjunto P. E aí? Disso não está claro? Beleza? Isso aqui vai ter muito em prova. Pronto. É isso. Isso daí cai muito em prova, pegadinha assim. Coloca lá um conjunto, aí dentro do conjunto tem um elemento e pergunta para ti se aquele elemento é o elemento do conjunto ou não. Aí tu vai falar que não, porque ele está dentro de um conjunto que é elemento do outro conjunto. Se o cara prestar bastante atenção, parece um negócio que eu estou falando, repetindo as coisas aqui, parece uma confusão doida, uma salada, mas não é, é só prestar atençãozinha aqui, realmente, no que está escrito e no que é dito, tá? Então, fechou, essa é a relação de pertinência, uma relação entre um elemento e um conjunto, tá? Só que aí a gente tem que estar atento que o elemento ele pode ser um conjunto, né? Então, por mais que seja uma relação entre um elemento e um conjunto, pode acontecer de eu ter um conjunto pertencendo a outro conjunto, tá? Como é aqui, ou é um elemento, um conjunto pertencendo a outro conjunto, que é o que aconteceu aqui nesse exemplo, né? Conjunto com o elemento 1 pertence ao conjunto P. É isso. Qualquer abacaxi aí vocês descascam. Aí, continuam. Relação de inclusão. É uma outra relação, só que essa relação já é de um conjunto com outro conjunto. A relação anterior era de um elemento com um conjunto. Aqui é de um conjunto com outro conjunto. Tá? Relação de inclusão. Considera os conjuntos A e B. Se todos os elementos de A estão em B, diremos que A está contido em B. Ou ainda simbolicamente, A, olha o símbolozinho igual a um C, ó, só que um C com uma perninha maior, tá? Como se fosse um U deitado. A está contido em B. Beleza, bora olhar isso com calma para entender o que está dizendo aqui. Ó. Tem dois conjuntos. Um conjunto que eu chamei de conjunto A e um conjunto B. Dois conjuntos quaisquer, tá? Aí, se todos... Eu vou olhar os elementos que estão em A. Todos os elementos de A. Eu olho para ele. Todos os elementos que estão em A, eu olhei para o conjunto B. Estão em B. Percebi que todos os elementos de A estão em B. O que isso significa? Que o conjunto A está contido no conjunto B. Significa o quê?
que o conjunto A é uma parte do conjunto B, tá? O conjunto A é uma parte do conjunto B. Então, a gente vai dizer que o conjunto A está contido no conjunto B. E representaremos por esse símbolo aqui, ó. Beleza? Isso aconteceu quando a gente estava falando lá dos conjuntos dos números naturais, inteiros. Eu percebi, ó, que o conjunto dos números naturais era uma parte do conjunto dos números inteiros. Se o conjunto dos números naturais é uma parte do conjunto dos números inteiros, eu posso dizer que o conjunto dos números naturais, ó, vou fazer mais direitinho aqui. Conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Tá? Aí a gente falou do conjunto dos racionais. Aí eu percebi o quê? Que o conjunto dos inteiros é uma parte do conjunto dos números racionais. Tá? Se o conjunto dos números inteiros é uma parte do conjunto dos números racionais, significa que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Beleza? Aí eu vi também que o conjunto dos racionais era uma parte de um outro conjunto maior que engloba todos os outros conjuntos. Ou seja, o conjunto dos números racionais está contido em qual conjunto é esse que engloba todos os outros conjuntos? Os reais. Os reais. Então, o conjunto dos racionais é só uma parte do conjunto dos reais. Tá? Ou seja, ele está contido no conjunto dos reais. Beleza? E uma observaçãozinha. Quando um conjunto é uma parte de outro, a gente vai dizer que ele é um subconjunto. Subconjunto desse outro conjunto. Ou seja, o conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros é um subconjunto dos racionais. E os racionais é um subconjunto dos reais. E tem um outro conjuntinho que a gente falou lá também, né, que é o conjunto dos irracionais. O conjunto dos irracionais, ele é uma parte desse conjunto maior que engloba todos os números. Ou seja, o conjunto dos irracionais está contido no conjunto dos reais. Ou ainda, o conjunto dos irracionais é um subconjunto dos reais. Beleza? Ficou clara essa parte? Aí, se eu vi, ó, se eu olhei para o conjunto A e para o conjunto B, eu vi que no conjunto A, que todos os elementos de A estão em B, eu posso não somente dizer que o conjunto A está contido em B, eu posso dizer também que o conjunto B, ele contém o conjunto A, entendeu? Então seria o inverso. Eu estou dizendo que o conjunto B contém o conjunto A. Antes eu estava dizendo que o conjunto A está contido no conjunto B. Entendeu? E o símbolo é bem parecido, então a gente tem que ter muito cuidado aqui para não confundir as coisas. Ó. Eu geralmente, o que eu penso?
quando eu falo do está contido, eu penso nesse símbolozinho aqui, ó, com E. Aí me lembra está, né? Está contido. E o contém é o outro símbolo, né? Quando a gente tem dois símbolos parecidos, basta tu decorar um que o outro é o que sobra. Beleza? Então eu coloco um Ezinho aqui para parecer o E e eu me lembrar que é o de estar contido. Tá? E o outro símbolo só pode ser o de contém. Então, o contém é quando o outro conjunto contém, no caso, um conjunto vai do maior para o menor. No caso, o contém é do maior para o menor, enquanto o contido vai do menor para o maior. Está contido. Beleza? E aí? Ficou claro ou tá meio bagunçado? Aí uma observaçãozinha. Então eu posso dizer que o conjunto dos números reais contém qualquer conjunto de números, tá? Qualquer conjunto de números é um subconjunto do conjunto dos números reais. Aí, como a gente falou de subconjuntos agora aqui, ó, uma coisinha que eu preciso falar. Qualquer conjunto vai ter subconjuntos, tá? Subconjuntos. E um subconjunto que vai ser subconjunto de qualquer conjunto é esse aqui, ó. Um conjunto que vai ser subconjunto de qualquer outro é esse aqui, ó. Esse conjunto é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Coloca aí anotado isso daí. Conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Beleza? Aí, ó, se eu olhei para o conjunto A, vi que tem lá no conjunto A, eu vi que tem quase todos os elementos de A estão em B. Tem só um que está em A e não está em B. Eu posso dizer que o conjunto A está contido no conjunto B? Não, não vou poder dizer, né? Só vou poder dizer que A está contido em B quando todos. Não basta que a maioria esteja no conjunto B. Não basta que a maioria esteja no outro conjunto. Todos precisam estar no outro conjunto. Eu vou dar exemplos aqui depois, vai ficar mais claro, tá? Na verdade, aqui embaixo ou aqui do lado tem alguns exemplos, eu acho. Ou não. Vou fazer uns exemplos aí. Tá? Então, se eu tenho um único elemento que está em A e não está em B, eu vou dizer então que o conjunto A não está contido. Basta eu pegar o símbolo de estar contido e cortar. Ou ainda eu poderia dizer que o conjunto B não contém o conjunto A. Bora ver alguns exemplos aqui. Ó. Se eu pego aqui dois conjuntos, conjunto A, os elementos 1, 2
3, 5, 6, 7 e pronto. É o conjunto B, que é igual ao conjunto dos números naturais sem o zero, tá? Naturais não nulos. Aí, quem são os elementos que pertencem ao conjunto B? Se eu quiser deixar mais evidente, eu posso listar aqui os elementos. Ó. É o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, é o 6 e assim por diante. Tá? Agora eu olho para o conjunto A e olho para o conjunto B. Conjunto A está no conjunto B. Ou o elemento 1 está no conjunto A e no conjunto B. O elemento 2 no A e no B. O 3 no A e no B. O 5 no A e no B. O 6 no A e no B. O 7 está no A e no B? Não estou vendo ele aqui no B. Não tá, Nath. 7 só tá no A. Ele tá no B também. Ele tá no B, né? Ele só não apareceu, mas ele tá Tá aqui, no ó. B também, por causa das reticências aí. Isso, tá Eu me invisível aqui. confundi aqui. Então, ó, tá nos dois. Ou seja, todos os elementos do conjunto A estão no conjunto B. Então, eu posso dizer que o conjunto A, ó, está contido no conjunto B. Ou eu posso dizer que o conjunto B contém um conjunto A. Beleza? Agora, imagina que o conjunto C. Vou colocar um terceiro conjunto aqui, um conjunto C. Conjunto C é 0, 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Tá? E agora, o conjunto C tem todos os elementos que tem no conjunto A. Tá? E esse conjunto C, em relação ao conjunto B, conjunto C ele está contido no conjunto B? Essa é a pergunta. Não, senhor. Não, né? Porque tem um carinho, esse carinho aqui, né? Que tá no conjunto C, mas ele não aparece aqui no conjunto B, ó, porque o conjunto B é os naturais sem o zero, tá? Então, o conjunto C não está contido em B, tá? Ou ainda eu poderia dizer que o conjunto B, ó, não contém o conjunto A, tá? E se eu olho para o conjunto A e para o conjunto C, qual a relação que eu posso fazer entre os dois? O conjunto A, olhei para os elementos de A. Todos os elementos de A estão em B, sem exceção. Todos. Ou seja, o conjunto A está contido
no conjunto B. Ou ainda, o conjunto B contém conjunto A. Ou ainda, A é subconjunto de B. São afirmações possíveis. Entendeu? Pronto. Até agora tá fácil. Quero ver na hora dos exercícios. Aí que fica fácil mesmo. Beleza. Então fechou aqui até o final. Tá? Então, dá uma respirada, dá uma acalmada. Deixa eu pegar uma água ali. Pegar uma água. Aí a gente vai falar da igualdade entre conjuntos. Já? Voltemos. Bora lá. Agora, a gente vai falar, só definir, né? Quando é que eu posso dizer que dois conjuntos são iguais, tá? Quando é que eu vou dizer que um conjunto é igual a outro? Aí é a mesma situação, né? Quando eu falo aqui, considere dois conjuntos, eu estou colocando um cenário para vocês. Aí é um cenário com qualquer conjunto. Considere dois conjuntos, um conjunto que eu chamo de A, outro conjunto que eu chamo de B. O conjunto A será igual
ao conjunto B, e a gente vai representar, né, pela igualdade, A igual a B, se o conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A. Quando eu coloco o E aqui, significa que as duas coisas devem acontecer. Esse E, que na matemática a gente chama de conectivo E, né, significa que as duas coisas devem acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo, ou as duas coisas devem ser verdades. Ou seja, eu estou dizendo que aqui, que dois conjuntos vão ser iguais se todos os elementos de um estão no outro e todos os elementos do outro estão em um. Um exemplozinho. Conjunto com elementos 1, 2 e 3. Conjunto com os elementos 3, 2 e 1. Esses dois conjuntos possuem os mesmos elementos. Elemento 1 está nos dois, o 2 está nos dois, o 3 está nos dois. Ou seja, esses dois conjuntos são iguais. Tá? Olha esse conjunto. Ó. Conjunto dos números inteiros não negativos. Ele é igual ao conjunto dos números naturais. Quem são os elementos do conjunto dos números naturais? 1, 2, ou aqui é esse símbolo, tá? Os não negativos. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Esse é o conjunto dos naturais. Quem é o conjunto dos inteiros não negativos, com maisinho? Esse conjunto é o conjunto com os elementos. Aqui faltou 0, né? 0, pronto. 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, são dois conjuntos exatamente iguais, tá? Por quê? Porque possuem os mesmos elementos, tá? Esses dois conjuntos aqui são exatamente iguais. Beleza? Tá? Então não tem mistério. Dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos, exatamente os mesmos elementos. Alguns exemplos aqui, ó. Conjunto com o elemento 2, 4 e 5. E aqui o conjunto com o elemento 5, 4 e 9. São iguais? Bora lá, responde. São iguais ou diferentes? Leila já disse que não. São iguais. Taylor já disse que sim. Ah, não, desculpa. Não, vi errado aqui. Achei que eram os mesmos números. São números diferentes. Pronto, são diferentes. Porque não tem os mesmos elementos. Tá? Conjunto aqui de baixo. Ó. Conjunto com o elemento 2, é o primeiro conjunto. E o outro conjunto tá por uma notação. Ó. Número. Que conjunto é esse? Como é que eu vou ler isso? Ó? Bora lembrar. Conjunto dos elementos x. Isso aqui é tal que esses elementos x são números pares e primos. Conjunto dos elementos x, tal que esse elemento x é par e primo. Quais elementos formam esse conjunto aqui, esse segundo conjunto? Ou quais elementos pertencem a esse conjunto? É o único elemento que é o 2. Só tem um único elemento. O número par e primo é só o 2. Ou seja,
os dois conjuntos em questão são iguais. Em iguais não são, não. E o Nick diz igual. São iguais. Beleza? Aí, ó, a observação que eu faço. Eu posso representar um mesmo conjunto de maneiras diferentes. Foi o que a gente fez aqui, ó. Representei um conjunto colocando, listando, enumerando os elementos, e representei o mesmo conjunto dando uma característica do elemento que pertence a esse conjunto. Dos elementos que pertencem, no caso aqui, é um único elemento. A característica é que seja par e que seja primo. Só tem um número com essa característica de ser par e primo. Só tenho 2. Ou seja, eu estou falando necessariamente do mesmo conjunto. Não estou falando de conjuntos diferentes. Tá? Aí, o outro exemplozinho aqui, ó. Conjunto com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e continua. E o conjunto dos números naturais com asteriscozinho. E aí, esses dois conjuntos, são iguais ou diferentes? Tá travando aí? A Nath tá perguntando. Tá normal aqui, pô. É, tua internet, Nath. Constatemos por única observação. Tem que ir pra mais próximo da panificadora aí. Com essa internet de padaria. E agora, dois conjuntos aqui são iguais ou diferentes? Esse com esse. Eles são diferentes porque lá é a exceção de 0 e o conjunto listado ali contém 0. Exatamente. Quando eu coloco o símbolo do asterisco, eu estou tirando o 0, né? Estou retirando desse conjunto o 0. Ou seja, nesse conjunto dos naturais que naturalmente teria o 0, quando eu coloco o asterisco, some o 0, não tem mais o 0, portanto, os dois conjuntos são diferentes. Em um tem o 0, no outro não tem o 0. E esses dois conjuntos aqui, que já estava até em resposta, são iguais ou diferentes? Bora analisar cada coisa. Quando eu coloco o asterisco, eu faço o quê? Exclui o 0. Excluir o 0. Quando eu coloco o menos, eu estou fazendo o quê? Excluindo Não todos positivos. os positivos, tá? Estou excluindo todos os positivos. Então, excluir os positivos, excluir o 0, quem que sobrou? Somente os negativos. Somente os negativos. Ou seja, os dois conjuntos são exatamente iguais. Aí, aproveitar o gancho aqui que a gente está falando de números negativos, fazer uma observaçãozinha. Quando a gente tem, por exemplo, dois números aqui, ó, o 2 e o menos 2. Esses dois números a gente chama de números. A gente diz que eles são simétricos. Tá? A gente diz que eles são simétricos. Ou ainda que são opostos. Beleza? Então, quem é o oposto de 2? Menos 2. Quem é o oposto de menos 2? O 2. Quem é o simétrico de 2? Menos 2. Quem é o simétrico de menos 2? O 2. Tá?
Ou ainda, a gente pode dizer também que eles são os... Um é o... Mesma, a mesma ideia, né? Quando eu faço isso aqui. Quando eu digo isso aqui, ó. É o inverso aditivo. Tá? Quem é o inverso aditivo de 2? Menos 2. Quem é o inverso aditivo de menos 2? O 2, tá? São umas palavrinhas importantes aí que podem aparecer em alguns contextos. Aí deixa salvo aí. Beleza? Agora, a gente vai aprender as operações entre conjuntos. Tá? Até aqui a gente estava falando de relações entre elementos e conjuntos, depois entre conjunto e outro conjunto, e agora as operações entre os conjuntos. Tá? Eu posso fazer o que a gente chama de união entre conjuntos, pegar um conjunto e juntar com outro conjunto. Isso é a união entre os dois conjuntos. Aí, bora montar o cenário. Ó. Considere dois conjuntos quaisquer, A e B. O conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B será chamado de A união B ou A Uzinho B. Beleza? Então, quando eu tenho um conjunto, aí o que está dizendo aqui, resumindo? Quando eu tenho um conjunto em que dentro dele tem elementos que pertencem a um conjunto qualquer, ou a outro conjunto qualquer, e observação, né? Esse conectivo ou aqui, quando a gente usa o ou na matemática, quer dizer que uma coisa acontece, ou outra coisa acontece, ou as duas coisas acontecem simultaneamente, tá? Não é o ou que a gente normalmente chama aqui na matemática de ou exclusivo, que é o que é usado no dia a dia, né? No dia a dia, quando eu falo que eu vou para a igreja ou eu vou trabalhar, parece a ideia de que eu vou fazer uma coisa ou outra. Aqui na matemática, quando eu digo que eu vou para a igreja ou vou trabalhar, eu posso ir para a igreja, posso ir trabalhar, ou eu posso ir para a igreja e trabalhar ao mesmo tempo. Não tem lógica, né? Pra gente, no mundo real, não tem lógica, mas na matemática é possível. Já montei a tabela verdade aqui, valeu. Pois é, tá dentro da lógica aí da matemática. Tá? Então, aí, vou fazer um exemplozinho aqui rápido. Bora ver. Aumentar a tela aqui, dá um zoom. Aqui, o conjunto A, os elementos 1, 2, 3, 5, 6 e 9. Conjunto B, os elementos 0, 2, 3, 7, 8. Tá? Dois conjuntos. Aí o que é a união desses dois conjuntos? É eu formar um conjunto que qualquer elemento seja um elemento ou do A ou do B. Tá? Se não, dos dois ainda. Então bora lá. Ó. Vou formar um conjunto. A união B vai ser o conjunto. Aí eu tenho que olhar para os dois conjuntos. Vou olhar aqui, ó, para o conjunto B. Tem quem aqui? Tem o 0.
Então, vou pegar e colocar o 0 aqui, ó. Porque no conjunto A união B, tem que estar os elementos que pertencem a A ou a B. O 0 pertence a B, então tem que estar na união. O 1 pertence só ao A, tem que estar na união. O 2 está no A e está no B, tem que estar na união. O 3 está no A e está no B, vai estar na união. O 4 não está no A e nem no B. Vou colocar ele na união? Não, porque tem que estar em pelo menos um dos dois conjuntos. Se o 4 não está no A e também não está no B, ele não pode estar na união de A com B. Então eu vou tirar esse cara daqui, ó. O 5 está no A, mas não está no B, então ele deve estar na união. O 6 está no A. O 7 está no B. O 8 está no B. E o 9 está no A. Então, está na união. Tá? Então, o conjunto união de A com B é o conjunto com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os elementos do conjunto A união B. Beleza? E aí, compreendeu? Ou seja, se o elemento está em um dos dois, ele já vai para a união. Se ele está em um dos dois, ele tem que estar na união. Aí olha esse exemplozinho que está aqui, ó. Tem o conjunto A, que eu representei por um diagrama, o conjunto B, que eu representei por um diagrama, e a união eu representei também por um diagrama. Aí qual é a observação que a gente faz aqui da união, usando o diagrama? Olha o que acontece, ó. Tá aqui o conjunto A, ó. Tu tá vendo o conjunto A? Tô circulando aqui, ó. Conjunto A. Conjunto A. Quem são os elementos do conjunto A? Vou ver cada um aqui. O 6, o 1, o 3, o 5 e o 8. Todos esses aqui estão dentro desse círculo aqui, ó, dessa linha fechada. Tá? Ou seja, eles estão dentro do conjunto, eles vieram do conjunto A. Tá? E quando eu olho para o outro conjunto, quem está lá no outro conjunto? 1, vou marcar assim. 1, tá aqui 1. O 5, tá aqui o 5. O 10, tá aqui o 10. O 15, tá aqui o 15. Tá? Aí que foi que aconteceu aqui, ó. Quando eu representei no diagrama a união, o que foi que aconteceu? Eu coloquei uma bolinha sobre a outra e tem uma parte que ela fica sobreposta aqui, né? Uma sobre a outra. Tá? O que significa? Que o númerozinho que está nessa região aqui, ó, nessa região aqui, é um número que é um elemento tanto do conjunto A quanto do conjunto B, tá? Por isso eu coloco ele nessa região. O 1 está no A e está no B. O 5 está no A e está no B, tá? Por isso ele ficou aqui no meio entre um e outro. E o 6 é só um elemento de A. O 3 é só de A. O 8 é só de A. O 10 é só do B. O 15 é só do B. Beleza? Aí olha esse outro aqui, esse outro exemplo.
Vou colocar aqui para baixo. A união, quero saber qual é a união de A com B. Quem é o conjunto A? Conjunto com os elementos 0, 5, 7 e 9. Quem é o conjunto B? É o conjunto dos inteiros não positivos. Quem é esse? Eu posso sempre fazer isso, para deixar evidente quem é esse conjunto. Os inteiros não positivos é esse conjunto aqui. Ó. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e o 0. Tá? É esse conjunto que eu estou falando. Agora eu quero o quê? A união. Eu quero o conjunto formado pelos elementos. Já tá escrito, você mutou aí. Ou travou, não sei. Travou, acho que travou pra vocês aí, galera. Eu não tô ouvindo o Jota. Jota. Está travado. Tá mutado. Voltei, me derrubaram aqui. Tava usando um gato aqui de internet aí. Cortaram a minha internet. Beleza. Parou aonde aí? Eu tava falando da união do conjunto A com o conjunto B, o conjunto A, o conjunto com os elementos 0, 5, 7, 9, e o conjunto B, o conjunto dos inteiros não positivos. Aí eu fiz aqui embaixo, né, a união dos dois já. Beleza? Tranquilo. Aí falta mais duas operaçõezinhas. A gente vai ver essa aqui e vai fazer uns exercícios. Interseção entre conjuntos. Interseção entre conjuntos. Considero dois conjuntos, A e B. O conjunto formado pelos elementos que pertencem, eu usei até o símbolozinho de pertencer, ó. Pertence ao conjunto A e
AB será chamado A interseção B. Ou A, aí o símbolozinho da interseção é um Uzinho de cabeça para baixo. Tá? Esse é o símbolo. Faltou um exemplo aqui, vou botar um exemplozinho. Pronto. Tá aqui os conjuntos. Conjunto com o elemento 1, 2, 5, 6, 7, 9. Conjunto A. Conjunto com os elementos 2, 3, 4, 5, 0 e menos 5 é o conjunto B. Aí eu vou fazer a interseção dos dois. A interseção dos dois vai ser o quê? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B, ou seja, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então, basta eu fazer o seguinte aqui, eu vou olhar para os elementos. Quem são os elementos de A? Aqui que estão em A. Repetem. Isso, exatamente. O elemento A está em A e está em B? Não. Então, ele não vai para a interseção. O 2 está em A, está em B? Sim, está em A e está em B. O 5 está em A e está em B? Sim, está em A e está em B. O 6 só está no A. O 7 só está no A. O 9 só está no A. Então, os outros também não vão estar aqui. Quem que vai sobrar? Só o 2 e o 5. Então, se eu for representar por diagrama, quem vai ser a interseção? Vai ser esse conjunto aqui, ó. Conjunto com o elemento 2 e o 5. A interseção aqui vai estar preenchida pelo 2 e pelo 5. Tá? Normalmente, quando a gente faz, tem uns probleminhas que é só da gente pintar ou desenhar a parte que corresponde, né, ao que a gente está falando. Então, a interseção sempre vai ser essa parte que está uma sobre a outra. Quando a gente volta bem aqui, ó, esse conjunto, por que está o 1 e o 5 aqui? Porque é o conjunto, são os elementos que estão na interseção desses dois conjuntos. A interseção de A com B aqui, no caso, vai ser conjunto com o elemento 1 e o elemento 5. Essa é a interseção nesse conjunto, nesse exemplo, né? Aqui embaixo, a interseção vai ser o conjunto dos elementos 2 e o elemento 5. Beleza? Se eu pego esses dois conjuntos, ó, o conjunto dos inteiros, interseção com o conjunto dos números naturais. Quem é a interseção desses dois conjuntos? Só os números positivos. Ou seja, a interseção entre esses dois conjuntos, ó, se eu coloco para mim ver, olhar mesmo, aí fica bem claro perceber. Ó. Menos 5,
Vou começar do menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Esse aqui é o conjunto Z. Tá? E o conjunto dos naturais é quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, quem é a interseção entre eles dois? Quem é? Quem é? Zero é infinito, zero é infinito positivo. Ou seja, a interseção entre eles dois é o É o próprio conjunto dos números naturais. Entendeu? Captou a Sim, mensagem? E aí? A interseção entre os inteiros e os naturais é o conjunto formado pelos elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Mas se os naturais estão dentro dos inteiros, significa o quê? Que a interseção entre eles é o próprio conjunto dos naturais. Todos os elementos da interseção são os números naturais. Ou seja, a interseção é o próprio conjunto dos números naturais. Fazendo o diagrama, isso significa o quê? Se eu representar por Z esse conjunto aqui, o conjunto dos naturais é um conjunto que está lá dentro, tá? Totalmente dentro. Ou seja, a interseção dos dois vai ser esse conjunto aqui, ó. Conjunto dos naturais. E qual seria a união desses dois conjuntos? Qual seria a união? E aí? Bora? seria, Baqueado já? seria os Hã? inteiros. Seria os Seria inteiros. exatamente a união, é o que está em um ou está em outro. Então, se eu olho para a união, quando eu pego esses dois conjuntos e faço a junção, vou juntar eles para formar um outro conjunto. Se os naturais estão dentro dos inteiros, quando eu pego e junto com os inteiros, se eu pegar o natural e juntar com os inteiros, vai dar quem? O próprio conjunto dos inteiros. Vai fazer efeito nenhum, vai mudar nada, vai continuar sendo o conjunto dos inteiros. Então, no caso aqui, a união vai dar o conjunto dos inteiros. Beleza? Aí fecha as operações entre os conjuntos, união e interseção. Tem mais uma operação que é a diferença, mas daí a gente vai falar na próxima aula ou deixa para um outro momento falar aqui, tá? Vamos ver se a gente acha alguns exercícios aqui. Eu não consegui dessa vez selecionar os exercícios, então a gente vai procurar aqui juntos, ver se tem alguns exercícios sobre esses temas que a gente estudou. Que é isso, 89% de aproveitamento. Quem é essa máquina? Minha concurseira aí.
Tá voando, Leila. Amassou. Nem nos meus sonhos eu consigo 89%. Quem tem o GRAN, né? Aí eu já dou logo bizu aí para procurar algumas questões. Quando tu vier procurar algumas questões aqui, é importante selecionar, né, a disciplina. Selecionar o assunto e também a escolaridade, ó. Procura o conteúdo aqui do ensino médio e fundamental. Não aparecer questão aqui de nível superior, né? Beleza? E isso é suficiente. Como é questão de matemática, né? Não precisa necessariamente procurar alguma instituição, um cargo. Procura só as questões mesmo. E pronto. Aí o assunto vai ver que operações com conjuntos. Operações com conjuntos e o que a gente falou lá antes foi relação entre conjuntos. Relação. Tu tá tirando aí, já. Já tô vendo aqui que já tá. Então bora, acho que só esse filtro aqui já é suficiente. Porrada de questão aí, ó. Já começou bacana, né? Bora ver aqui como é que tá ela. O que dá para fazer. Considera que existem 3 conjuntos de dados F, G e H. O conjunto F é formado pelos números pares maiores que 1 e menores que 10. E o conjunto G é formado pelos números ímpares maiores que 5 e menores que 10. O conjunto H é formado pelos números 3, 6 e 9. Agora analise as assertivas. Não existe operação possível entre dois desses conjuntos que possa resultar em um conjunto com apenas um elemento. Aí a segunda afirmação, existe 2 conjuntos que, se for realizada a interseção entre eles, resultará em um conjunto vazio. Não está difícil a questão, é a gente entender o enunciado para poder resolver ela. Tá? E aí, vocês se garantem? Se quiser um tempo para resolver também, não a gente mete ficha. Ou já sabem quanto deu. E aí, bora lá? Bora resolver o conjunto. Bora resolver a questão. A gente faz uma releitura. Sempre a gente tem que criar esse hábito para resolver questão de matemática. Eu faço uma leitura para me situar, para entender sobre o que o problema está falando. Né? Eu fiz uma primeira leitura, eu sei que está falando sobre 3 conjuntos, aí me descreve um primeiro conjunto, me descreve o segundo conjunto, me descreve o terceiro conjunto e faz algumas perguntas, né, sobre relações entre esses 2 conjuntos, tá? Aí eu já me situei, já sei sobre o que o problema está falando. Agora eu preciso pegar as informações do enunciado.
Aí é isso que eu vou fazer agora. Considere que existem 3 conjuntos: o conjunto F, o conjunto G e o conjunto H. O conjunto F é formado pelos números pares maiores que 1 e menores que 10. Número par maior que 1 e menor que 10 é o 2, o 4, o 6, o 8 e acabou, tá? F é formado pelos números pares maiores que 1 e menores que 10. Aí o cara fica doido pra falar 10, né? Não tem 10. O conjunto G é formado pelos números ímpares maiores que 5 e menores que 10. 7 e Conjunto 9. G, 7, 9 e acabou-se. E o conjunto H é formado pelos números 3, 6 e 9. Agora analise as assertivas. Primeiro eu sei que o conjunto F só tem par. O conjunto G só tem ímpar. E o conjunto H é o único que tem par e ímpar. Tá? Mas bora ver as alternativas. Não existe operação possível entre 2 desses conjuntos que possa resultar em um conjunto com apenas um único elemento. Será que é verdade isso? Ou seja, está falando que eu não consigo fazer uma união, de repente, ou uma interseção entre os dois, de forma a obter um conjunto que tenha um único elemento. Isso é verdade, será? E aí, deu para entender essa afirmação ou não? Deu para entender. Então, bora lá. Olha, vou reler. Não existe operação possível entre dois conjuntos que possa resultar em um conjunto com apenas um elemento. Então está dizendo o que para mim? Ó? Que se eu pegar, por exemplo, a interseção com G, está dizendo que não vai dar um conjunto com um único elemento. Qual é a interseção desses dois conjuntos? Está dizendo que se eu pegar F interseção com G, não vai dar um conjunto com um único elemento. Está dizendo que se eu pegar o G interseção com H, não vai dar um conjunto com um único elemento. E aí, isso é verdade para todas essas operações? F interseção com G. Vou olhar para o conjunto F. Quem está no conjunto F? O 2 só está no 2, o 4 só está no 4, o 6 só está no 6, o 8 só está... Eu tô falando. O 2 só está no F, o 4 só está no F, o 6 só está no F, o 8 só está no F. Ou seja, tem algum elemento que está no F e no G ao mesmo tempo? Não, senhor. Não. Ou seja, tem interseção entre esses dois conjuntos? Não há. Se não há elementos, então é vazio. A interseção entre esses dois conjuntos é um conjunto vazio, ou seja, não tem elemento nenhum. Até aqui, a afirmação é verdadeira. Aí, vou pegar o conjunto F e fazer a interseção com o conjunto H aqui, no caso. Com o conjunto H, ó. F com H. Aí eu olho para o 2. O 2 só está no F. O 4 só está no F. O 6, opa, o 6 Tá nos dois. está no F e está no H. Ou seja, ele está na interseção. Quem vai ser a interseção entre esses dois conjuntos? A interseção vai ser
o conjunto com o elemento 6. Quantos elementos tem nessa interseção? Apenas um. Apenas um elemento. É justamente o que a questão, o contrário do que esse item está afirmando, né? Está afirmando que não é possível. Eu vi que é possível. Basta fazer a interseção de F com H, que eu vou encontrar o conjunto com o elemento 6, que tem um único elemento. É um conjunto unitário. Tá? Aí o outro nem preciso fazer a interseção do outro, né? Mas se eu fizer, ó, olha o que eu vou encontrar. Conjunto com o elemento 9. Ou seja, fazendo a interseção, eu encontrei, na verdade, dois conjuntos unitários. Dois conjuntos com um único elemento. Aí a segunda afirmação. Existem dois conjuntos que, se for realizada a intersecção entre eles, resultará em um conjunto vazio. E aí, é verdade, será? Fotógrafo. Do F com G, deu um vazio. Do F com H, deu vazio. Do G com H, não deu vazio. Ou seja, são dois, na verdade, quando eu faço a interseção, são dois unitários e um vazio. As duas afirmações são o quê? Falaciosas, mentirosas. Falácias, né? Exatamente. Ah, não, não boto fé. Sumiu meu filtro. Isso aí é um problema mesmo do Gran, quando tu, sei lá, mexe no teclado, alguma Realmente, coisa, assim, o único conecta alguma problema coisa, ele sai. é esse. O único ponto negativo dele é esse daí. Dá pra te salvar o filtro, só Salvar o que filtro, né? toda vez ficar salvando é um pouquinho chato. Eu vou ter que salvar. Deixa eu ver aqui. Cada, viu? Operações com conjuntos de escolaridade. Salva agora, salva depois. Salva logo. Não deu. Mais embaixo, né? Mais embaixo. Ih, rapaz, não apareceu. Volta lá, pode voltar lá. Sai. Vai voltar lá pro. Isso, desce. Esse é o máximo que desce aí? É, desce mais. Aí, ó, no canto inferior esquerdo. Salvar filtro. Hum, beleza. Então, a nossa alternativa aqui seria ambas estão incorretas, né? Exatamente. Quer ver ficar verdinho ou não? Tem que ficar verdinho. Clica aí. Responde. Xiii. E agora? Algo de errado que não tá certo. Por Bora que ver que aqui. não observamos? Mesma resposta.
Não, tá errado aqui, né? Porque tá falando que existem dois conjuntos que, se for realizada a interseção entre eles, tá errado, é alternativo. Bora ver aqui. Existem dois conjuntos que, se for realizada a interseção entre eles, resultará. Ah, tá, agora que eu entendi. É a interpretação, a interpretação aqui do item 2 estava errada, né? Tá falando aqui, na verdade, que existem dois conjuntos Entendi. que, se for realizada a interseção entre eles, resultará em um conjunto vazio, que é verdade. Não que existem dois conjuntos vazios que resultem, né, da interseção. Isso. É, Mas se a gente pegar dois conjuntos e fazer a interseção entre esses dois conjuntos presentes aqui no. Vai ter um único conjunto que vai ter um conjunto vazio. é isso. Vacilo. Acontece. A matemática estava certa e o português que estava errado. Bora ver se dá pra fazer mais uma fácil aqui. Sejam os conjuntos, qual é o elemento do conjunto X, sabendo-se que X é igual à união de A com B, união com C. É uma união de três conjuntos, né? Pegar e unir esses três conjuntos aqui. É isso que a questão propõe. Ó, a questão está querendo A, união com B, união com C. Aqui, a união desses conjuntos é pegar e juntar todos os elementos. O 0, o 1, o 2, está aqui, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, e eu acho que acaba no 9, né? O 0, 1, 2, Meus 3, cálculos, 4, 5. Ou seja, são um total de 10 10. elementos, né? 10 elementos. Vou marcar aqui. Se errar, essa eu desisto. Se errasse essa, eu ia entregar currículo lá no centro. O conjunto X é o conjunto dos elementos 3, 4, 7, 8 e 9. Y1, 2, 3. Determine a união. Qual a alternativa? Alternativa letra D. Galera aí tá brava. Numa empresa de limpeza urbana foi realizado. Isso daqui tá muito. Não, essa daqui a gente vai fazer só mais essa. Essa daqui é interessante. Numa empresa de limpeza urbana foi realizada uma pesquisa com todos os funcionários. Nela, 75 funcionários responderam que preferem varrer o chão, 53 preferem capinar e 26 gostam de varrer o chão e também capinar. Sabe-se
que só havia essas duas opções, que todos os funcionários responderam uma única vez ao questionário e que ninguém o deixou em branco. Nessas condições, qual o total de funcionários que responderam à pesquisa? Nessas condições, o total de funcionários que responderam à pesquisa é. Aí aqui a gente vai usar a estratégiazinha do diagrama. Tá? As duas situações aqui, novamente, né? Eu falei sobre a gente ler o problema, entender qual é o cenário, né, e depois ler o problema. Então, tem dia aqui que está falando, tem duas situações sobre funcionários, um gosta de fazer uma coisa, outro prefere outra. E tem os que preferem fazer as duas coisas, ou que optariam pelas duas, tá? Aí, o que acontece aqui? 75 funcionários responderam que preferem varrer o chão. Eu vou colocar aqui, varrer o chão é igual a 75, tá? Preferem capinar é igual a 26. E 26 gostam, os caras gostam de varrer o chão e também capinar. Varrer o chão e capinar. Ah, não, eu coloquei errado aqui. Na verdade, 53 aqui e 26 aqui. Beleza? Aí, o que acontece nesse tipo de problema aqui, ó? Quando a gente resolve esse tipo de probleminha, quando eu pergunto pro cara lá do que ele gosta, ou quando eu monto esse esqueminha aqui, e tem caras que responderam que gosta de capinar, são 53. Varrer o chão, 75. Esse problema, geralmente, ele não é só somar, né? A gente, às vezes, acaba pensando que é só somar esses valores. 75 mais 56 mais 26. A gente tem que considerar que esses caras aqui, que responderam que gostam de capinar, estão dentro, tem alguns que estão dentro desse grupinho aqui que falou que gosta de varrer o chão e capinar. Então a gente tem que fazer essa consideração aí, tá? Aí a gente monta o diagramazinho. Na interseção, tá a galerinha que gosta de varrer o chão e capinar. Ou seja, são 26 pessoas na interseção, tá? Os que gostam só de varrer o chão, no enunciado, não está falando aqui que essa galera aqui respondeu que prefere só varrer o chão, alguma coisa assim. Geralmente a questão é nesse sentido. Então, 75 disseram aqui que preferem varrer o chão. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desconsiderar esses 26 que está dentro desse grupinho aqui. Ó. Então, eu vou fazer 75 menos 26. Na próxima aula, a gente pega mais umas questões desse tipo aqui para a gente entender isso melhor. 75 menos 26, eu tenho que fazer essa continha, tá? Aí vai dar um resultado aqui. E a mesma coisa eu vou fazer para cá, ó. Vou fazer 53 menos 26. Tem que ver quanto é que vai dar. Vocês estão com o gabarito aí, quanto é que dá? Oh.
Aqui vai dar 49. E aqui vai dar 27. Ou seja, se tiver certo nossas continhas, se é essa a ideia para resolver a questão, a solução vai ser isso: 26, 49 e 27. Vai dar quanto? 22 sobe 2, 102. Como é que a Leila acertou? Bora ver se é isso lá. Se a ideia, né, para resolver a questão é essa, geralmente esses problemas. Tu não me valoriza não também, é? Não vi tu marcando. Ah, tu marcou D, né? A B. É isso. Beleza, é isso aí. Apoia só a tia Lele mesmo. Então é isso. Esse tipo de questão aqui, né? A gente tem que resolver muita questãozinha desse tipo aqui para a gente conseguir entender esse raciocínio. E é um tipo de questão que aparece muito assim em concurso. Deixa eu ver de onde é isso aqui. Agente de combate a endemias. Concurso. Tá? Então é isso. Aí, com isso, a gente finaliza hoje, a aula de hoje. Se vocês puderem olhar, né, buscar mais algumas questões aí para resolver, era bom, tá? Procurar algumas questões aí para resolver. Não hoje, talvez, né? Porque hoje já tá bom já por hoje. Aí, qualquer coisa, manda lá no grupo, pergunta, que a gente tenta ajudar aí no que é possível. Aí, na próxima aula, a gente já continua aí, ver um outro conteúdozinho, tá? Então é isso. Por hoje é só. Valeu e até a próxima aula. Valeu, galerinha. Valeu, Boa molecão. noite. Aulona, viu? Amassou muito. Ai, ai. Valeu, gente.